Dali, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um vídeo neste Observador, canal Léo Brasil aqui! Hoje com um vídeo um pouco diferente, um vídeo polêmico, um vídeo extra. Eu não ia fazer esse vídeo separado não, mas a gente não pode deixar esse assunto passar. Afinal de contas, gente, no dia que a galera do eixo fala que o Galo foi prejudicado num jogo contra o Corinthians, é porque a coisa foi séria, é porque a coisa foi grande. Então eu tô trazendo aqui pra vocês, dentre muitas opiniões que eu ouvi, uma das que eu achei mais interessante, talvez a que eu achei mais interessante de todas até agora que eu vi, que foi a do Zé Elias, lá no programa da ESPN, logo após o jogo, comentando sobre o lance da não expulsão. Tiveram vários lances, tá, gente, no jogo, só pra contextualizar. A arbitragem influenciou pra caramba no resultado. E agora eu não falo nem como um atleticano somente, porque o corintiano também se sentiu prejudicado no jogo, mas o atleticano tem mais do que reclamado que o corintiano. Mas ambas as duas torcidas saíram irritadas com a arbitragem. E quando os dois times saem irritados com o árbitro, é porque o trem tá feio. Então, a gente começar o Campeonato Brasileiro. Um dos jogos, talvez o jogo mais importante dessa primeira rodada foi justamente esse Atlético e Corinthians, por ser um clássico nacional, ter grande apelo e tudo mais, o Galo ser um grande adversário do Corinthians, inclusive lá, né, até vi os números aí em que o Corinthians e o Atlético têm números muito similares jogando lá na casa do Corinthians. Hoje o Atlético podia ter conseguido uma vitória a mais se não fosse pela intervenção da arbitragem. Então nós vamos dar uma observada aqui no que falou o Zé Elias e vamos reagir junto aqui, né? Afinal de contas, não é todo dia que eles estão assim. Então vou até colocar o fonezinho aqui pra gente acompanhar junto e ver tudo aí que o Zé Elias falou sobre o lance do pênalti, tá? Porque teve pênalti que não foi marcado sobre o lance do pênalti, não, desculpa, sobre o lance do pênalti no Zaratio. Aquela entrada que o Zé Elias deveria ter sido expulso, na verdade. Porque teve um lance aí que o Arana tomou uma pancada dentro da grande área, também do Fagner. E eu falei Zé Elias, gente, tô doido. O Zé Elias é quem comentou, mas o Fagner tinha que ter sido expulso. Teve um lance também dele, do mesmo Fagner, dentro da grande área, onde era pênalti pro Galo e não teve. O VAR não chamou, outra coisa que eu achei extremamente estranha. A expulsão do Batalha, todo mundo falando que foi de forma errada. Batalha não fez o movimento para poder acertar, nem nada disso. Além de tudo, estão falando também de um lance do Yuri Alberto que, segundo o Bandeira ali, ele tentou dar uma cotovelada, e cotovelada é lance de expulsão direta. O VAR não interveio, o juiz deu cartão amarelo por causa de uma cotovelada. Então, enfim, vamos ver aí o que o Zé Elias falou com relação ao lance do Batalha, né? Vamos lá. Acho que esse árbitro aí já tinha dado muitos problemas no Rio de Janeiro. Sim. Muitos problemas no Rio de Janeiro, no campeonato estadual. Aí os caras colocam num jogo... No que a gente estava que falando, que era um dos jogos mais importantes. Ele só fez lambança. Só fez lambança. Esse árbitro não tem condições, com todo respeito, ele não tem condições de apitar na Série A. Se ele mantiver o que ele fez nessa rodada em todos os jogos, não tem como. Não tem como. O nível é muito abaixo daquilo que se exige ou daquilo que se espera para um árbitro de Série A num Campeonato Brasileiro. Não sei se a Renata... Né, aí eu vou falar da expulsão do Batalha, que ele chegou no ponto, que assim, ele expulsou o Batalha pela falta no Yuri Alberto. E aí ele dá cartão no Yuri Alberto que o Yuri Alberto deu uma cotovelada. Né, ele faz o gesto que deu uma cotovelada. Aí eu pergunto para você, uma falta normal, o Batalha fez uma falta normal para cartão amarelo. A minha pergunta para a Renata, o que é o mais grave? É uma falta normal para um segundo amarelo ou uma cotovelada? Porque se o Yuri sofre a falta, você não tem que dar cartão para o Yuri. Ele deu o cartão porque o Yuri deu uma cotovelada. Se ele dá cotovelada... Se ele dá cotovelada, cotovelada é para expulsão. Por exemplo, você pode ter a falta do Batalha, é o segundo. Então você dá o segundo cartão e é o vermelho. Agora, se o Yuri ele revida, né, com a cotovelada, como o Bandeira falou que foi uma cotovelada, você tem que expulsar, porque cotovelada é muito mais sério do que uma falta. Ô, Zé. Então, assim, os critérios são absurdos. Oi, John. Fora o cartão vermelho que tinha que ser dado para o Fagner, e tem imagens aí da entrada do Fagner, tem o resultado no joelho
do Zarate. É impressionante como o VAR não consegue ver cotovelada do Fagner e a entrada maldosa. Hoje foi a entrada maldosa que ele fez. O Fagner alegou uma vez que ele fala assim, eu me protejo. Né? Eu sou pequeno, então olha onde ele põe a perna. Ó. Caramba. Olha onde ele põe a perna. Ele vai no joelho do jogador. Né? Olha então, onde assim, o árbitro ele só esquece uma coisa, que do outro lado existe um profissional que também é pai de família, que também tem... Olha onde vai a perna do Fagner. Ele precisa parar com isso. Daqui a pouco ele vai acertar um jogador, ele vai tirar um jogador, ele vai fazer o jogador ficar 6 meses parado. Não, já aconteceu isso. Já, né? Porque ele vai estourar o joelho de um jogador. Já aconteceu com o... Como é que funciona? E o VAR não enxerga. O árbitro que está do lado ali não enxerga. De frente pro árbitro. De frente pro árbitro. O único lance rápido que foi decidido corretamente hoje aí foi um gol anulado do Sarabia. Eu sei. Tá aí, galera. Então esses aí foram os comentários, né, com relação ao lance. Claro que teve muito mais coisa. Então eu peguei aqui só o core, né, do que rolou, só o mais importante aí. Mas não é indiscutível, né, que isso aqui foi um absurdo. O árbitro estava de frente pro lance, tá? E tem alguns lances, inclusive, que vem chamando a nossa atenção aí, né, com relação a erro de arbitragem. Até com VAR. Até com VAR. Eu já vou aproveitar isso aqui já de uma vez para comentar sobre esse outro lance aqui também, gente. Que foi um absurdo. Esse lance aqui com relação ao Flamengo, ao jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense, foi simplesmente um absurdo, né? Eu vou até colocar na tela maior aqui, mas só para vocês acompanharem, é só o lance mesmo. Mas por causa deste lance aqui, ó, o jogador subiu, dividiu bola, não teve o movimento de cotovelada. A gente vê que não teve o movimento de cotovelada. E o jogador do Atlético Goianiense foi expulso, gerou um pênalti pro Flamengo, virou o gol, o Flamengo levou os 3 pontos, o Atlético Goianiense em casa foi extremamente prejudicado por causa desse lance aqui, né, que não foi falta, o VAR chamou, o juiz viu o lance, todos nós estamos vendo aqui, e mesmo assim ele foi lá e deu pênalti. E me desculpa, não foi. Ele subiu e claramente os dois estão olhando para a bola. Inclusive o próprio, acho que era o Bruno Henrique que estava ali na disputa, não sei. Basicamente ele quase deu uma cabeçada no cotovelo do cara. Porque o cara tava na disputa ali por espaço. Quando tem um movimento, você vê que tem um movimento. Sabe? Se fosse qualquer time tivesse tido movimento, mas aqui não teve nada, gente. Então, eu tô chamando a atenção aqui, não por ser o Flamengo, ou por ser o Corinthians, Galo prejudicado, ou o Atlético Goianiense prejudicado, que a gente já sabe que isso iria acontecer. Agora, da forma como foi, eu tô chamando a atenção aqui porque a arbitragem tá realmente terrível. A arbitragem do Campeonato Brasileiro tá horrorosa. A gente tá começando um Campeonato Brasileiro de forma muito ruim. E a CBF não se manifesta. A CBF não dá um retorno. Os caras não explicam essas decisões. Entendeu? Isso aqui que aconteceu é inacreditável. 2 jogos com 2 arbitragens que definiram o jogo. Um pro Corinthians, querendo ou não, o Atlético foi mais prejudicado sim. Porque teve um jogador expulso, o Galo estava dominando no primeiro tempo. Estava com quase 70% de posse de bola no primeiro tempo. O Corinthians conseguiu inclusive equalizar a posse de bola no segundo tempo, porque o Galo teve que se defender. E o Atlético mandou muito bem nisso aí, jogou bem, né? A parte defensiva ali do Galo foi muito bem, o Gemerson jogou muito bem. Só que infelizmente a gente não teve como mostrar o melhor futebol por conta do árbitro. E nesse jogo do Flamengo aqui eu não preciso nem falar, né? O árbitro basicamente deu a vitória pro Flamengo em vários fatores. Meteu 11 minutos de acréscimo. Eu não assisti o jogo do Flamengo, tá? Eu li as informações, ainda não vi os lances. Inclusive vou gravar aqui o adversários, né? Para poder ver alguns lances e tudo mais. Porém, isso aqui não tem condição. Isso aqui não pode passar batido. Não pode. Vai acontecer alguma coisa com os árbitros? Provavelmente não. Vão só deixar pra lá. E esse é o problema. Por isso que o futebol brasileiro tá ficando desse tamanho. Tá ficando ridículo. Né? Porque ninguém toma providência com relação a isso. O clube reclama, eles vão lá e chamam e acham que o clube é um chorão. O pessoal do clube é um chorão. Mas as reclamações são com razão.
Porque agora estão chamando, por exemplo, estão falando não, né? Mas vão falar que a diretoria do Galo, por exemplo, é chorona e tudo mais. Mas e se o Zarate quebra a perna naquele lance? E se a gente fica aí 6 meses sem o Zarate porque o Fagner quebrou o joelho do cara e o juiz não fez nada? Me desculpe, e eu tô falando do Zarate, mas poderia ter sido qualquer jogador. É inadmissível isso passar, inadmissível. E infelizmente sim, o Atlético foi muito prejudicado. Os Atléticos, né? Tanto o Atlético Goianiense quanto o Atlético Mineiro, ambos foram prejudicados por arbitragem. E aí não tem jeito, por isso que o pessoal vira e fala que a arbitragem é tendenciosa para Flamengo, para Corinthians, para times do eixo Rio-São Paulo. Né? E muitas vezes não é culpa dos times. O Flamengo tá jogando um futebol que merece sim ganhar os jogos e tudo mais, mas nesse jogo aqui não mereceu. Nesse jogo aqui o Atlético Goianiense merecia pelo menos sair com um empate por tudo que lutou, né? Por tudo que eu li ali, que demonstrou, segurou o Flamengo muito, tomou o gol, conseguiu o empate, mas aí vem o juiz e avacalha o jogo. O jogo do Galo não preciso nem falar. O Atlético merecia ter saído com a vitória pelo primeiro tempo que fez quando tava 11 contra 11. O Galo perdeu algumas oportunidades na cara do gol, mas aí no segundo tempo, 10 contra 11, ficou realmente difícil. E é isso, meus amigos. Então, se você ficou até aqui, eu agradeço de coração. Dá aquela moral pro canal aí, entendeu? Deixa o like, que é muito importante pro canal crescer a cada dia mais e mais. É com vocês, é com a ajuda de vocês que isso acontece. E principalmente se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, porque a sua inscrição, sim, essa é muito importante. Dá um up grande aqui pro nosso canal ser cada vez mais reconhecido, com muitas novidades. Já fica ligado, vai ter palpitão, vai ter um monte de quadros aqui no canal, justamente para tentar agradar a maioria das pessoas. Ninguém agrada todo mundo, né? Mas a gente tenta trazer aí o melhor conteúdo para todos, tá certo? E esse é o meu comentário nesse vídeo extra aí, então divirta-se com os próximos. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Espero vocês na próxima. Fica ligado que nós temos muitos vídeos e muitas lives acontecendo no canal, em todas as redes sociais. Se inscreve, tá aqui na descrição as nossas redes. Vai lá para poder estar sempre ligado no que acontece aqui no canal, tá certo? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Canal Galo React, o canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Forte abraço, até nosso próximo vídeo. Valeu, falou!